Pois bem, nós agora vamos começar uma série de análises, na verdade, uma série de informações que será passada para você sobre quais pontos principais eu me atenho na hora da escolha das minhas ações e quais eu acredito que você também deveria se ater, porque são várias e várias informações no âmbito das ações, né? Especificamente das ações, porque são empresas que trabalham em setores diferentes, trabalham de formas diferentes, a depender da empresa, que os seus resultados são impactados conforme as suas atividades, conforme o mercado ao qual ela está inserido, como está a saúde financeira desta empresa e etc. Então são várias variáveis, são muitas variáveis que fazem parte deste bolo, deste cálculo que você tem que fazer. E na verdade eu falo cálculo, mas nem sempre se trata de cálculo, nem sempre se trata de quantitatividade. Então é sobre isso que nós iremos discorrer agora, é sobre isso que você irá ver nesse exato momento. Tá? E como um primeiro ponto, que na verdade um primeiro ponto mesmo, porque o que eu irei passar agora para vocês é de fato uma ordem que eu costumo seguir na hora de fazer as análises das empresas, né? Porque eu gosto dessa ordem, porque de fato você vai entender por que essa ordem é importante. E o primeiro item, né, a primeira análise feita nessa ordem cronológica é a análise da RI da empresa, né, a análise dos relatórios da empresa. Por que isso é fundamental? Né? Eu falei que nem sempre tudo é cálculo, nem sempre tudo é quantitatividade. Na verdade, a maior parte é cálculo. Você tem que fazer cálculos, você tem que saber de números, né, de resultados. Mas você tem que, antes de fazer qualquer cálculo, entender o que a empresa está fazendo. Qual o tipo de projeto que a empresa tem, quais os projetos e como que está o relatório financeiro dessa empresa. Né? E nem sempre você vai precisar fazer cálculo para entender isso. Quando você vai analisar uma RI da empresa, você tem que buscar entender se os resultados daquela empresa estão sendo positivos, né, estão sendo crescentes, como que está o lucro líquido dela, como que está o lucro operacional dela, como que está sendo o endividamento dela, né, se as receitas dela estão crescendo. E obviamente é interessante que a receita esteja crescendo, mas se as despesas estiverem crescendo tanto quanto ou mais do que as receitas, então isso é um problema. Obviamente, algumas empresas, se a receita sobe, se a receita cresce, a despesa também tende a crescer um pouco, né? Mas ela não pode crescer demais. E há também algumas empresas que têm projetos de redução de despesas, então é possível que a receita aumente e a despesa ou mantenha o nível que estava antes ou caia. É possível, e isso é um dos melhores cenários, né, quando a despesa ela não está crescendo. E isso é um dos fatores que você também tem que entender, que tem que analisar. Isso você só consegue fazer com um relatório, né? Então, quando você vai, como você acha esse relatório? Você vai lá no Google e coloca lá, por exemplo, o nome da ação, o nome da empresa. Vou botar aqui um exemplo, Santander. Você bota lá Santander RI, espaço RI. E vai aparecer a primeira opção já é a opção relacionada ao relatório, né? Relatório de resultados, vai ter os históricos de resultados. Então você tem que entender basicamente isso. A partir daí, quando você baixa esse relatório trimestral, os relatórios das empresas elas são trimestrais, a cada trimestre sai um relatório. Santander, por exemplo, inclusive eu até postei nos meus stories ontem sobre os relatórios do Santander, que no primeiro trimestre de 2024 foram bem satisfatórios, né? Teve um bom crescimento no lucro líquido, teve um bom crescimento da base de clientes, né? E está crescendo bastante, né? E isso é muito interessante para quem investe em Santander. Nesse relatório, quando você entra, quando você baixa esse relatório, que é um arquivo PDF, você consegue ter todas essas informações que são extrema necessidade para você. Com isso, você consegue ter essas informações, e as informações que são mais relevantes são você comparar um trimestre que você está lendo, o relatório trimestral do trimestre que você está lendo, comparar com o trimestre anterior
E também comparação do mesmo trimestre que você está lendo, esse relatório, comparar com o mesmo período no ano anterior. O que eu quero dizer com isso? Os relatórios eles saem, como eu falei, trimestrais. E, por exemplo, o primeiro trimestre de 2024, as empresas sempre comparam com o último trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2023. Então vejam que sempre a comparação é o trimestre com o trimestre anterior e o trimestre com o mesmo trimestre do ano anterior. Então a base comparativa sempre é essa. E com isso você consegue ter um parâmetro de se está crescendo, se está mantendo o desempenho, se está tendo queda, né, se está tendo prejuízo, se está tendo lucro. Você consegue ter uma base de dados maior, né? Você compara com o ano anterior e você também compara com o trimestre anterior. É como um fator predominante na hora da escolha, porque você precisa, além de saber os dados numéricos, né, que muitas vezes estão ali nos navegadores, né? Eu uso muito o site do Investidor 10 ou do Status Invest, mas eu gosto mais de usar o Investidor 10. E eu consigo ali ter muitas informações, acesso a muitas informações quantitativas, né? Valor por ação, lucro por ação, payout, dividend yield e etc. E isso é muito importante. Inclusive é o segundo ponto que nós iremos analisar. Só que você, antes de analisar esse cenário, o cenário quantitativo, você precisa analisar o cenário qualitativo. Você precisa entender o que está acontecendo com a empresa. Vou citar aqui um exemplo. A Sanepar recentemente anunciou, né, que muito provavelmente ganhará uma causa na justiça do governo federal. Causa essa que tende a lhe pagar ali na casa dos 3 bilhões, né, de reais, né, 3 bilhões de reais em uma multa, né? Então, com um acréscimo desse valor em seu patrimônio, tende a ter reflexos na sua cotação, reflexos na sua distribuição de dividendo, né? E por muitas vezes isso vai acontecer em algumas empresas. Eu citei no caso de Sanepar, mas pode acontecer com qualquer outra empresa, em qualquer outro sentido, né? Pode ser algum dinheiro advindo de alguma multa ou algum processo judicial que a empresa ganhou, ou até mesmo algum processo judicial que a empresa perdeu e ela terá que desprender algum valor. Então esses fatos relevantes, esses acontecidos específicos, detalhados, você muitas vezes não consegue ver em uma página de internet como essa. Você não consegue ter esses acessos às informações de maneira quantitativa, mas você tem que aprofundar o conhecimento naquele relatório. Então, se você é um investidor em uma empresa ou você é estudante da Bolsa de Valores e precisa entender que tem que estar estudando esses relatórios, você tem que estar analisando esses relatórios, né? Não adianta você simplesmente ir lá na corretora e ver que uma cotação está X e viu o vídeo de alguém dizendo que está barato, ou você vai lá no Investidor 10 e vê que está pagando 12%, 10% de dividend yield nos últimos 12 meses e acreditar que por conta disso vai continuar pagando esse valor. Pode ser que não pague, pode ser que isso não aconteça, né? Mas como você vai ter uma noção maior? Vendo os relatórios, tá? E um segundo ponto que eu até já cantei a pedra aqui, né? Que é analisar as informações numéricas, os dados numéricos, analisar de maneira quantitativa, né? Qualitativa é aquilo que eu expliquei anteriormente e quantitativa é de fato você ler os números, né? Você vê quanto que está a taxa de quanto foi o dividend yield dos últimos 12 meses. Você vê quanto foi a valorização nos últimos 12 meses. Você vê quanto de dividendo pagou nos últimos 12 meses ou nos últimos 5 anos. Você tem uma média de pagamento de dividendo nos últimos 5 anos, né, que é o que eu costumo fazer. Eu uso algumas fórmulas de preço teto, né? Muitos são muito conhecidas, como Bazin, Benjamin Graham, que é o valor justo, né, valor intrínseco. Tem o método de Gordon. Então são alguns métodos, alguns cálculos que eu utilizo para ter uma noção de preço teto, de valor justo, né? O que eu gosto muito de usar é o preço teto projetivo, né, que eu uso ali com base no lucro projetado. Eu projeto
um lucro para aquela empresa e adiciono ou não uma taxa de crescimento anual, né, ao ano, em cima daquilo que ela prospectou, daquilo que ela falou, e faço uma base de cálculo para ter uma noção de quanto que eu posso estar disposto a pagar para receber X% de dividendo ao ano. Então, esses dados que eu estou falando são dados numéricos, são dados quantitativos, são dados que vão me permitir ter uma noção de quantidade, de valor, de preço da cotação daquele ativo, do quanto aquele ativo deve estar valendo ou não, né? Então vejam, como eu falei, o preço teto projetivo, ele tem como necessidade de alguns parâmetros, né? Como por exemplo, dividendo por ação. Precisa se saber o payout. O payout tem duas formas que eu uso, né? Na verdade, tem duas formas que são possíveis se usar para se saber o payout de uma empresa. Ou você vai nesses sites, né, que eu lhe falei, Investidor 10, Status Invest, etc. E olha lá o último payout, e com base naquele payout você pode tirar ali a média dos 3, 4 ou 5 anos do payout daquela empresa, né? Faz ali uma média e aquela média você tira como verdade para você no próximo ano, por exemplo, que seria o payout que aquela empresa pagaria para os seus acionistas, né? E aqui aqueles que não sabem o que é payout. Payout, na verdade, é a taxa de retorno, né, a taxa de pagamento das ações das empresas para os seus acionistas. Então, se a empresa teve 1 bilhão de lucro líquido e ela fala que ela pagará 50% de payout, né? Na verdade, ela irá distribuir 50% do seu lucro líquido para os seus acionistas. No caso, se é 1 bilhão, né? Então seria 500 milhões. Né? Então, basicamente é isso. Então, de fato, a gente tem que entender que esses dados quantitativos são necessários e nos dá um norte, né? O qualitativo, ele é bem interessante para você entender o projeto, entender como que a empresa está. Mas quantitativo, você precisa saber os números da empresa, né? Então, como eu falei, o preço teto projetivo que eu uso, eu preciso saber o lucro projetivo da empresa. Como que você sabe o lucro projetivo da empresa? Olhando o relatório da empresa. Quando você olha lá o relatório da empresa e vê primeiro trimestre de 2024 ela lucrou 200 milhões, ou ela lucrou 2 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2024. Se ela lucrou 2 bilhões no primeiro trimestre de 2024, eu tenho que projetar que ela teve, se ela continuar tendo a mesma média de crescimento, de lucratividade nos outros trimestres, eu projeto aquilo e tiro como base o payout, tiro como base o dividendo por ação, né? Pego ali o número de papéis que a empresa tem em mercado e faço um cálculo para se ter o valor do preço teto que eu estou disposto a pagar para ter X% de dividendo daquela empresa. Então realmente essa quantitatividade, esse cálculo é fidedigno, esse cálculo batata vai acontecer? Não, nem sempre vai acontecer. Mas com base no seu histórico de análise, com base nas suas análises ano a ano, você vai conseguindo afiar mais esse parâmetro de cálculo, né? Então veja, se uma empresa que você investe, ela teve em um ano teve 30 bi de lucro, e esse 30 bi ela teve nesse ano, você fez uma margem de cálculo anterior e o cálculo tinha batido que ela teria 35 bi. Então está na proximidade, e você fez o cálculo com base nessa média que eu lhe falei. E também você pode, com base nessa média, acrescentar uma porcentagem de crescimento, né? Se você acredita que essa empresa tende a crescer 5% a mais, 10% a mais, 2% a mais do que ela teve no ano passado, por exemplo, né? Então você consegue ter essa projetividade, você consegue ter essa, como é que eu posso dizer? Você consegue entender um pouco mais que ela pode ter aquele número esperado por você, mas também não pode. Mas você precisa ter um parâmetro, né? Então, vou lhe dar um exemplo. Eu estava falando de Santander. O preço teto projetivo, que inclusive é o último fator que nós devemos analisar, ele entra muito com o lado quantitativo, que foi o segundo ponto que nós
falamos nesse vídeo. Por quê? Porque você precisa saber o preço teto. Na verdade, eu uso muito esse preço teto projetivo para ter uma noção do quanto está ou não está barato um ativo. E eu vou usar aqui como exemplo Santander, né? Eu tenho uma planilha aqui, inclusive essa planilha que eu estou olhando aqui, algumas vezes eu posto até no story do Instagram algumas fotos dela. É uma planilha que eu estou terminando, né? Na verdade, ela já tem todos os ativos, já tem muitas informações, mas ainda faltam alguns detalhes para ela ficar 100% concluída. E a minha ideia é que quando essa planilha esteja concluída, eu possa estar mostrando para os membros, né? Eu vou estar criando um grupo de membros para o canal, e esse grupo ela será como uma mentoria, né, futuramente. E o intuito desse grupo é de fato disponibilizar o acesso dessa planilha, que é riquíssima, para que esses membros, né, que esses futuros alunos também tenham uma facilidade de entender essas análises que eu venho fazendo aqui, né? E obviamente acompanhar o crescimento e acompanhar a produtividade das carteiras desses alunos, tá? Mas isso são projetos, né? Muita coisa vem por aí, muitos projetos bons vêm por aí. Então eu vou deixando vocês informados aí no decorrer do tempo, tá ok? Como havia falado, Santander, a minha projeção, na verdade, a cotação atual de Santander, e aqui eu vou chamar vocês para uma atenção de um fator. Santander ele tem ações ordinárias, preferenciais e units. Essa base de cálculo de preço teto projetivo, eu indico que você faça com ou preferenciais ou ordinárias, ou uma ou outra, né? Porque se você for fazer com base, né, na cotação de unit, vai dar errado. Porque a unit ela nada mais é do que a junção de ordinárias com preferenciais, né? Então ela não é, a cotação dela não é a cotação fidedigna da empresa, né? A empresa está cotada, digamos que pela ação preferencial de Santander, está cotada a 15,67 a última cotação. Só que se você pegar a cotação de unit, a unit está cotada a 29,60, que é a junção de uma preferencial e uma ordinária, tá? Mas por que eu falo para não levar em consideração o preço de unit? Porque o dividendo por ação, o payout, o número de papéis e o lucro projetivo, ela nada tem a ver com a cotação da unit, tá? Ela nada tem a ver. Basicamente, o dividendo por ação, ele que é o cálculo com base no lucro por ação projetivo, né, dividido, né, aliás, vezes o payout. Então, o cálculo para saber o dividendo por ação é o lucro por ação projetivo vezes o payout. E para saber o lucro por ação projetivo, o LPA projetivo daquela empresa, você precisa saber o número de papéis da empresa e o lucro projetivo da empresa. Então você precisa saber só do lucro projetivo e o número de papéis da empresa. Então não precisa saber da cotação. Então a cotação atual da empresa, ela não é necessária para a sua base de cálculo do preço teto. Então a gente usa o preço teto, o cálculo do preço teto, para comparar com a cotação atual. Por isso que a cotação atual de unit, por exemplo, que é 29,60, ela não vai bater com o preço teto, porque o preço teto está comparado em comparação com o uso de uma ação, né? Uma ação do Santander está cotada a 15,67, por exemplo, que é a preferencial. A unit é o uso de duas ações, é a cotação de duas ações. Então, aconselho, né, use o preço teto em preferenciais ou ordinárias, tá bom? Para se ter uma noção. E depois de fazer o cálculo, você tem uma noção de mais ou menos quanto que valeria a unit, né? Só você somar ali os preços, né, de preferencial e ordinário, que você tem uma noção mais ou menos de quanto que seria o preço da unit, o preço teto da unit, tá bom? Então, usando Santander preferencial SAMB 4 está cotada a 15,67. Nos meus cálculos, né, na minha previsão, né, na verdade, na minha projeção, ela terá um lucro por ação projetivo de 2,16, com um dividendo por ação de 1,40, a um payout seguindo a mesma média de padrão dos últimos 3 anos
de 65%, com um número de papéis de 7,5 bi, que é o número de papéis que ela tem no mercado, há um lucro projetivo acrescido ali de 5% no ano. Depois de um ano ela teria um crescimento com base no ano anterior de 5% apenas, e ela teria um lucro projetivo de 16,2 bi, tá? Então um lucro projetivo de 16 bi em um ano. Com isso, o preço teto projetivo para Sambi 4 seria 23,41. E esse preço teto de 23,41 seria o preço máximo que eu poderia pagar para se receber 6% de yield de Santander. Então, se eu quisesse cobrar de Santander, ao invés de 6%, 7%, eu poderia pagar até R$ 20,06 na cotação dela, né, em comparação com o Sambi 4, né, que é a ação preferencial. Ou seja, hoje ela está cotada a 15,67. Se eu quisesse cobrar 7% de dividendo dela, eu poderia pagar nela até R$ 20, ou seja, teria uma valorização de 4,30 mais ou menos na ação. Mas eu uso Unity. Então, se eu uso Unity, se eu quero comprar Unity, a minha base de cálculo vai continuar a mesma. A diferença é que o preço vai se equiparar para Unity. Então, no caso de Unity, hoje cotada a 29, ela tem uma projeção de mais ou menos até R$ 46, tá? Até R$ 46. Então é uma boa taxa de projeção, é um bom parâmetro para se usar e ter uma noção de que se seu investimento tem ou não perspectiva de crescimento. E quando você utiliza essas três informações, esses três critérios, né? Na verdade são três macro critérios para se tomar uma decisão, você consegue ter mais lucidez na hora das suas escolhas. Então, se eu analisei um relatório trimestral, o último relatório trimestral da empresa, entendi quais os projetos dela, o que é que ela está fazendo, pelo que ela está passando, se ela está endividada, se ela está lucrando, se ela tem lucros crescentes, se ela tem receitas crescentes, como que está as despesas dela, como que está os processos, se ela tem algum processo judicial, se ela tem algum valor a receber ou algum valor a pagar, como que está o processo de crescimento dela, se ela tem projetos para instalação em outro estado ou outro país, se ela tem esse tipo de projetos, você consegue ter uma noção de como que a empresa está planejando crescer. Depois de saber disso, você vai para os dados quantitativos, você vai lá ver dividend yield dos últimos 12 meses, quanto que ela pagou nos últimos 5 anos, tem uma média de pagamento de dividendo nos últimos 5 anos. Então, com base nisso, você começa a entender também os dados quantitativos dessa empresa. E depois disso tudo, reunindo todas essas informações que eu falei, você vai e faz o cálculo do preço teto, tá? E aqui eu digo preço teto projetivo porque é o que eu mais gosto de usar. Mas há também preço teto basinho, que é muito utilizado, inclusive. Há o valor justo de Graham, para se ter uma noção, mas para alguns segmentos ele não encaixa muito bem. Há também o cálculo do Peter Lynch, né, que também é muito utilizado para saber o valor justo. Na verdade, nem o valor justo, né, é o quanto que está barato ou caro para se pagar numa ação, que é um fator que ele utiliza. Então, há várias fórmulas de se ter uma noção do quanto está barato ou caro aquela empresa. Com base nessas informações todas, e não somente no preço, e não somente no quantitativo, e não somente em qualitativo, que você vai tomar suas decisões. Que você vai comprar ou não comprar, ou manter a posição, ou adicionar a posição, ou reduzir, se caso necessário for, a exposição àquele ativo. Então, basicamente, você precisa ter esse ponto de vista na escolha de ações, tá? E eu falo na escolha de ações aqui, mas pode ser ações de qualquer segmento, tá? Farei um vídeo próxima semana também de como escolher fundos imobiliários para sua carteira.
E esse vídeo também você conseguirá ter uma noção de quanto você, na verdade, do que você precisa para quanto você deveria pagar por determinado ativo, por determinado fundo imobiliário, e entender como que esse fundo imobiliário funciona. Basicamente, é muito parecido as análises de uma ação para um fundo imobiliário, mas há peculiaridades, há diferenças, né, grandes diferenças, inclusive, em algumas partes da sua análise que você tem que se atentar demais, tá bom? Então, diante do assunto desse vídeo, diante desse vídeo, é isso que eu queria mostrar para vocês. Um próximo vídeo também eu vou fazer um vídeo ensinando como calcular o preço teto projetivo, tá? Ensinando de fato, passo a passo, mostrando a minha tela aqui. Também vou mostrar a planilha, né? Como que ela tá, como que tá a construção, na verdade, a quase conclusão dela, porque falta pouco para poder terminar. E eu poder estar mostrando para vocês, tá bom? Então, desde já, eu peço que você, se você gostou desse vídeo, se você se agradou desse conteúdo, deixe seu like, tá? Vá lá, comente também nos comentários desse vídeo e não deixe de seguir, né? Não deixe de dar seu subscribe ali, não deixe de ser um inscrito do nosso canal, porque de fato você vai agregar, né, tanto para o nosso canal, como também eu conseguirei produzir mais conteúdo para ensinar, para lhes dar dicas sobre como investir ou aonde investir. Na verdade, eu não quero te explicar aonde investir, eu não quero te dizer aonde você deve investir ou o que você deve comprar ou vender. Eu quero te ensinar como fazer isso sozinho, a entender o processo e você tomar suas próprias decisões, né? É isso que eu quero fazer no grupo do WhatsApp que eu já tenho, né? Eu já criei esse grupo e, inclusive, peço que você vá lá no nosso Instagram, né? Vou deixar o Instagram na descrição do vídeo e também deixarei um link para o grupo do WhatsApp, né? Esse grupo que é um grupo de investidores, é um grupo gratuito, que ele é focado simplesmente em troca de conhecimento, em troca de informações, e eu vou estar alimentando ali o grupo com informações relevantes do mercado, com ideias relevantes e compartilhando experiências, né? Uns com os outros, tá bom? Mais para frente, mais futuramente, haverá um outro grupo, e esse sim será um grupo de alunos, um grupo mentorados, o qual terá como foco, de fato, entender o mercado a fundo e acompanhar passo a passo desse aluno, passo a passo desse mentorado, a investir de forma de qualidade, a ter rentabilidade, tá ok? Então, agradeço a sua presença, agradeço muito você ter ficado até o final desse vídeo. Foi um vídeo um pouco longo, mas é um vídeo que precisava ser longo para que eu pudesse explicar de fato as coisas necessárias. E ainda foi de uma maneira bem resumida, porque tem muitas coisas que eu poderia ter mostrado, que eu posso mostrar e eu vou mostrar, mas em vídeos específicos para não ficar tão longo assim, tá bom? Até a próxima, fui!